Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que Deus nos concede, né? Afinal, as suas misericórdias se renovam a cada dia. E eu acredito muito que essa ministração é uma partezinha, queridos, das suas misericórdias se renovando sobre a nossa vida, nos dando a oportunidade de conhecê-lo melhor. E em conhecendo ele melhor, os seus caminhos, a sua palavra, nós termos a oportunidade de permitir que o Espírito Santo nos mude e nos molde, para que a gente possa seguir, queridos, o caminho de vitória que ele tem para nós. Você pode até pensar, Wagner, parece que isso aí é o meu jargão de pastor evangélico, hein? Caminho de vitória, toda hora é vitória. Queridos, é porque a gente está olhando do ponto de vista da nossa história. A circunstância agora pode parecer aterradora para você, mas o seu caminho em Deus é um caminho de vitória. Tenha certeza disso, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O problema é que a gente insiste em sempre olhar a vida do ponto de vista do imediato, do imediatismo, do agora, da circunstância. Mas Deus, Ele já fez muita coisa em sua vida, não fez não? Olha aí um pouquinho para o passado, lembra, resgata aquilo que Deus fez por você. Esse mesmo Deus já te colocou em lugares altos, não colocou? Então, queridos, não é porque agora você está passando por um vale que não vai chegar o momento de você estar mais uma vez em lugares altos, sendo abençoado por Deus. E nesse momento, se você não pode fazer mais nada, é só passar mesmo pelo deserto, por esse vale, aproveite para se desenvolver através, por exemplo, de uma palavra como essa, olhar para dentro da sua vida e trabalhar para que, junto com o Espírito Santo, você possa ascender ao próximo nível, aos próximos montes altos, né, que o Senhor tem para você, com um coração ainda mais voltado para Deus, com um conhecimento maior, um conhecimento não intelectual apenas, mas de vida e de experiência com o nosso Pai, dentro de um relacionamento de amor com Ele. E nós estamos dentro da nossa série falando um pouquinho sobre Ezequiel, aprendendo com Ezequiel, e eu espero que essas ministrações edifiquem a sua vida, meus queridos. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre se colocar em pé, como é importante nós nos colocarmos em pé, né, espiritualmente, emocionalmente, para que o Senhor ele possa falar conosco. Nosso Deus é um Deus de ordem. Ordem exige foco, exige concentração, exige que as coisas sejam planejadas, feitas de maneira correta, sigam um passo. E para isso, não adianta a gente estar dispersando a nossa atenção. A gente tem que realmente se levantar, ter uma direção, ser específico. E aí o Senhor nos atende. E hoje eu queria dar continuidade falando com você sobre um dos versículos mais falados do livro de Ezequiel, mais citados do livro de Ezequiel, que é sobre a troca do coração. Está ali em Ezequiel, no capítulo de número 11, o versículo 19 e o versículo 20. Eu vou ler para vocês. Está escrito: "E lhes darei um coração, um só coração, e um espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus." Queridos, olha que coisa maravilhosa. O Senhor ele vem, olha, se você pegar o livro de Ezequiel, ele vem falando, queridos, olha, é uma coisa assim, não tem como, se você está lendo a Bíblia a partir do Espírito Santo, não tem como você ver o sofrimento de Deus em relação a esse povo que o abandona, que vira as costas para ele e necessariamente traz as consequências negativas do seu juízo sobre ele. E ele vem falando desse juízo, ele vem falando o que vai acontecer, das mortes, da fome, das enfermidades, do povo que vai ser escravo. E aí em determinado momento ele para um pouco e ele vai falar então da restauração. Essa restauração aponta para Jesus, porque é ele que fez com que o nosso coração fosse trocado desse coração de pedra para o coração de carne. Mas atrelado a esse juízo que o Senhor estava executando sobre o seu povo, o Senhor nunca para de amar esse povo. E aí, no meio desse juízo, ele então coloca, queridos, falando um pouco sobre a restauração. Que Deus maravilhoso nós temos, ainda quando nossas próprias decisões
vai nos levar para consequências negativas dentro dessas consequências negativas, que é justo que a gente colha, porque plantei coisa errada. Mas ali dentro, ele não deixa o nosso ânimo, o nosso espírito se desmoronar completamente. Ele vem e fala de restauração. Esse é o seu Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de justiça, sim, mas ele é um Deus de amor que dentro do juízo, ele nos concede a oportunidade de nós ouvirmos sobre a restauração que ele vai trazer para as nossas vidas. E ele faz isso aqui. E o que significa isso para nós? Para nós termos um entendimento poderoso da palavra de Deus e avaliar o nosso coração e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Ele fala aqui que ele vai tirar um coração de pedra e vai dar um coração de carne. É muito interessante, queridos, o que o Senhor ele fala aqui. Primeiro, analisando um pouquinho sobre qual é o significado do coração de pedra. Um coração de pedra, que é um coração que ele não está aberto a nenhum tipo de mudança. Uma pedra não muda. Uma pedra, ela pode ser quebrada, destruída, ela pode ser, de alguma outra forma, ela vai ser quebrada, mas ela não vai mudar por si mesma. Ela precisa de uma força externa que é contra a sua natureza. Então, queridos, esse coração de pedra é um coração que não aceita ser moldado, que não aceita ser mudado. É um coração que ele realmente tem as suas próprias convicções, ainda que essas convicções estejam levando ele sempre para caminhos de morte, para caminhos absurdamente que trazem consequências para ele e para a sua vida, mas é aquele coração que resolve não mudar, queridos. E quando as pessoas estão nesse nível de um coração que escolhe não mudar, está vendo que as coisas não estão dando certo, que o caminho é um caminho de morte, mas vai fazendo o seu coração se endurecer a cada ponto, a cada momento, a cada passo, voltando a fazer os mesmos erros, no mesmo caminho, sem mudança. Queridos, a única pessoa que não muda é o nosso Deus. Por quê? Porque ele não precisa mudar, ele não precisa aprender e se desenvolver. Ali em Tiago, nós encontramos falando, é um dos versículos que eu mais gosto, tá? Já comentei com vocês que o Senhor, nosso Deus, nele não há sombra de variação, ou seja, ele não muda. Mas ele não muda porque ele não precisa. Mas dentro da nossa natureza humana, que dentro dessa estrutura na qual nós vivemos, nós precisamos estar abertos à mudança. Foi com esse pensamento na sua mente que o Senhor Jesus falou que o vinho novo não cabe no odre velho, por exemplo. Para vinho novo tem que ser o odre novo. O vinho novo é aquilo que ele tem para nós. O odre tem a ver com o nosso coração. Nós precisamos de um odre novo. Nós precisamos de um coração que ele vai mudando, queridos, que ele realmente tem essa oportunidade de mudança acontecer para que esse vinho novo entre e a gente possa alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. Então, um cristão que ele não quer mudar, nós não vamos nem falar das pessoas que não têm Jesus, porque aí é um outro problema. Se não tem Jesus, não tem como mudar, ainda que essas mudanças aconteçam no nível mental, mas no nível de coração, no nível de espírito, por ele estar morto, separado de Jesus, não tem mudança, é um coração de pedra ainda. Então, queridos, nós precisamos estar abertos a essa mudança, uma mudança profunda na nossa vida, uma mudança que o Senhor está propondo para nós. Quando o Senhor ele está propondo algum tipo de mudança, ele vai nos comunicando, ele vai trazendo direção para a nossa vida, e nós precisamos estar abertos a sintonizar o que o Senhor está falando e ir pelos caminhos que eles estão nos mostrando. Talvez alguns caminhos, algumas crenças limitantes na minha vida, algum tipo de costume e tradição na qual eu fui criado, até mesmo religiosa, está fazendo com que a minha vida não prossiga. Então eu preciso conversar com o Senhor, e quando Ele começar a me mostrar outros caminhos, eu preciso ir, querido, deixando que Ele me leve para esses outros caminhos que Ele tem me mostrado de uma maneira especial. Queridos, um coração de pedra, além de ele ser algo que não muda, ele também é um coração sem emoções, sem sentimentos.
E o Senhor não nos criou para isso. Lendo o livro de Ezequiel, lendo todos os profetas que eu venho trazendo para vocês aqui, eu vejo um Deus que é cheio de emoções, cheio de pensamentos, de sentimentos, querido. Ele fica triste, ele se alegra, ele fica triste ao ver o seu povo cometendo pecados contra ele fica bravo, ele se ira. Ou seja, o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança tem as suas emoções, tem os seus sentimentos, é uma característica dele. E ele comunicou isso a nós, então ele não quer ver, queridos, os nossos corações repletos de indiferença. Ao contrário do mundo. O mundo, ele tenta levar-nos à arrogância, ao orgulho, ao egoísmo, justamente para que o nosso coração se endureça e a indiferença seja moradora, querido, do nosso coração. Deus não compactua com a indiferença. Você lembra daquilo que o Senhor Jesus ele fala lá também nos evangelhos? Em Mateus ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que ele está falando? Ele está falando sobre uma grande tempo de indiferença, de desprezo que as pessoas vêm vivendo. E não é assim, querido, que a gente vê muitas vezes as pessoas, cada um ali no seu mundinho virtual, dentro do seu smartphone, sem se preocupar consigo mesmo, no sentido mais amplo, só apenas com algumas coisas superficiais de prazer que ela quer, sem se preocupar com o ambiente onde ela está, se preocupar com as pessoas. Uma pessoa dessa, querido, ela não consegue ter um relacionamento com Deus, porque um relacionamento com Deus exige justamente essas emoções, esses sentimentos que o Senhor espera das nossas vidas. Ele não quer um relacionamento mecânico com Ele, automático com Ele. Ele quer um relacionamento verdadeiro. E todo relacionamento verdadeiro, ele é cheio de emoções, de sentimentos. De vez em quando, do nosso lado, que nós somos falhos e fracos, as nossas emoções, elas se bagunçam um pouquinho, os sentimentos entram em briga um com o outro, mas o fato é que nós precisamos sentir a vida, queridos. O Senhor, ele nos criou para nós termos essas emoções, porque é através dessas emoções que nós vamos amá-lo e também sentir que nós somos amados e cuidados por Ele. E um coração de pedra não tem, querido. Um coração de pedra também ele pesa. A pedra, ela é um símbolo de algo pesado, Então, queridos, você pode ver quantas pessoas andando com a sua vida pesada, encurvada, cheia de tensões, de preocupações, de ansiedades, com o seu coração cheio de culpa, cheio de cobranças. Esse tipo de coração é o coração de pedra, que pesa, está pesando. E o Senhor, ele nos fala que ele vai trocar esse coração, porque o coração de carne, ele é mais leve do que o coração de pedra. Deus tem para nós a leveza, querido. O seu plano que ele construiu ali no Jardim do Éden não mudou ainda. Fomos nós que fomos passando por muitos pontos de mudança, muitas vezes negativos, mas na cruz do Calvário o Senhor, ele restaura esse plano em nossas vidas. Ele não quer o seu filho passando por essa vida com o seu coração pesado, o seu coração se arrastando, aquela dificuldade de levantar da cama cada dia. Não, é um coração pesado, querido. Deus, ele nos tira esse coração pesado, ele nos dá um coração de carne, um coração leve, um coração para andar de mãos dadas com ele, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, queridos. E finalmente, um coração de pedra, um coração morto. A pedra em si mesma não tem vida, querido. Você leva ela de um lado para outro, joga, faz, acontece, ela não tem vida. E o coração de carne tem vida, ele pulsa, ele bate. Ele faz com que a vida seja possível. O Senhor veio para nos dar vida. Em primeiro lugar, a vida no nosso espírito, na nossa alma, a vida eterna, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. E através dessa vida que é proporcionada através de Jesus Cristo, por Deus, através de Jesus Cristo, com a operação do Espírito Santo em nós, Ele quer levar vida para todas as áreas do nosso interior, querido, da nossa história, de todas as áreas onde nós estamos. Ele quer levar essa vida eterna, fazer o fluir dessa vida eterna. Por isso a troca do coração. Então, se hoje, que de alguma área da sua vida você percebe que não tem esta vida em operação, é uma área que tem morte, é uma área que está enferma, é uma área que precisa de cura, você pode clamar a Deus para que Ele tire esse coração de pedra dentro dessa área e faça fluir a vida do coração novo que Ele quer e veio nos dar através do seu Filho Jesus Cristo. Uma
coisa muito interessante é que ele não nos deu um coração espiritual que não erra, que é perfeito, que é um coração de anjo. Não, é um coração de carne, queridos. E eu acho maravilhoso isso, porque um coração de carne, ele é feito do pó da terra, ele é falho, ele é pequeno, ele é humilde. Um coração de carne não é perfeito, e Deus quis nos dar um coração de carne. Por que que ele não nos deu um coração de diamante, né? Sei lá, um coração de anjo, um coração perfeito? Não, ele nos deu um coração de carne. Ele sabe que esse coração de carne, em muitos momentos ele é frágil, ele fraqueja, ele duvida, ele entra, queridos, em contradição, ele sofre, ele passa por dores e tantas outras coisas, mas ainda assim o que ele nos deu foi um coração de carne. Por quê, queridos? Porque o Senhor não está preocupado enquanto nós estamos errando, enquanto nós vamos errar, qual é o tamanho das cobranças sobre a nossa vida, mas Ele está preocupado sim em um coração que mesmo depois do erro se volta, ele volta, faz o caminho de volta a Deus. Deus, ele te deu um coração de carne, queridos. Se você está andando com Deus, não foi um coração perfeito, então para de ficar se cobrando, para de ficar olhando para a sua vida e achar que você tem que ser perfeito em tudo, para de ficar colocando peso, sendo que Deus já tirou o coração de pedra, que já era pesado. Ele te deu um coração de carne. Mesmo dentro das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, nós temos a oportunidade de ir ao Senhor, confessar as nossas culpas, os nossos pecados, pedir perdão a Ele e voltar, queridos, a ter a leveza dentro do nosso coração. Jesus já te libertou e te deu um coração de carne. Não permita que esse coração se endureça novamente, se transformando em um coração de pedra, trazendo peso, trazendo morte para dentro de você. Mas lide com o coração de carne, queridos, né? O fato da gente não querer aceitar muitas vezes os nossos erros, que a gente falha mesmo, que a gente é pequeno em muitas coisas, que nós encontramos muitas limitações na vida, só mostra pra gente o quanto orgulhosos nós somos. Se o próprio Deus nos deu um coração de carne, que é um coração falível, que é um coração limitado, que é um coração feito do pó da terra, que é um coração que se perde muitas vezes, que é um coração que cai nas dores, no sofrimento, por que que a gente vai querer algo diferente, querido? Não, o que nós precisamos fazer é continuamente correr atrás de Jesus, estar com Jesus. Eu pequei de novo, eu preciso da ajuda, e a gente ter essas emoções sendo levadas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com isso a gente vai recebendo dentro desse coração de carne a presença do seu Santo Espírito, a libertação da nossa vida. A gente vai ficando de pé novamente. Não permita que alguma parte do seu coração de carne necrose, se transforme lá em algo de pedra. Não, de maneira nenhuma. Faça com que a vida do Senhor corra através de todas as veias do seu coração, querido, através de todo ele. Faça com que ele esteja dentro dessa conexão, dessa sintonia com Deus. Pecar a gente vai mesmo, errar a gente vai mesmo, mas Deus sabia disso, Ele sabia disso, e mesmo assim Ele resolveu dar um coração de carne para nós. Um coração de carne não é um coração perfeito. Um coração de carne é um coração que mesmo quando erra, primeiro que ele aceita tudo que Deus fala, mas mesmo quando ele erra, ele faz o caminho de volta para Deus. Você lembra? Ele é vivo, ele tem emoções, ele sabe que ele feriu a Deus através do pecado, então ele faz esse caminho de volta. Nós vamos passar a vida inteira aqui sim, querido, fazendo esse caminho de volta a Deus, e é esse caminho de volta a Deus que ele valoriza, meu Deus do céu, é isso que ele quer. Então tira as coisas que talvez lançaram no seu coração, dizendo que você não pode errar, que você tem que ser infalível, até mesmo aquilo que nós criamos de que nós temos que ser perfeitos. Nada disso. Tenha um coração de carne, um coração simples, um coração humilde, que volta-se para Deus a todos os momentos, estando bem ou estando mal, não importa. Ele simplesmente volta-se para Deus e espera em Deus o seu socorro, e o Senhor vai te abençoar. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.